Saga da Bíblia, Constantino, Helena e a criação do livro sagrado. Você já se perguntou como a Bíblia, o livro mais influente de todos os tempos, foi criada? A jornada para a formação da Bíblia Sagrada é uma saga cheia de intrigas, debates intensos e decisões monumentais que moldaram a fé cristã para sempre. Neste vídeo, no canal Acreditar na Vida, vamos mergulhar fundo na história da criação da Bíblia, explorando a escolha dos livros, sua tradução para o grego, as controvérsias e censuras do imperador Constantino, a influência decisiva de sua mãe Helena e os acontecimentos cruciais do Concílio de Nicéia. Imagine-se no início do século IV, um período de grandes mudanças e incertezas no Império Romano. O cristianismo, ainda uma jovem religião, estava crescendo rapidamente, mas enfrentava muitas divisões internas. Diversos textos circulavam entre as comunidades cristãs, e havia um debate fervoroso sobre quais livros deveriam ser considerados sagrados e incluídos nas Escrituras. Constantino, que havia se tornado imperador em 306 d.C., percebeu o potencial unificador do cristianismo para o seu vasto império. Em 312 d.C., antes da Batalha da Ponte Milvia, ele teve uma visão que o levou a adotar o cristianismo como sua religião. Após sua vitória, ele decretou o Edito de Milão em 313 d.C., que legalizou o cristianismo e concedeu liberdade religiosa em todo o império. Constantino sabia que para consolidar o cristianismo, era necessário unificar sua doutrina. Foi então que ele convocou o primeiro concílio de Nicéia em 325 d.C. Este concílio foi um marco na história do cristianismo, reunindo bispos de todo o império para resolver disputas teológicas e estabelecer uma ortodoxia unificada. Entre as questões debatidas estava a controvérsia ariana, que discutia a natureza de Cristo e sua relação com Deus Pai. O concílio de Nicéia resultou na formulação do Credo Niceno, uma declaração de fé que ainda hoje é recitada em muitas igrejas cristãs. No entanto, além das questões teológicas, havia também a necessidade de determinar quais textos deveriam ser incluídos na Bíblia. O processo de canonização envolveu intensas discussões e debates sobre a autenticidade e a relevância dos diversos textos cristãos. Paralelamente aos eventos do concílio, Constantino encomendou a Eusébio de Cesareia a preparação de 50 cópias da Bíblia em grego. Esta iniciativa foi crucial para a padronização e disseminação das Escrituras. A tradução para o grego, conhecida como Septuaginta, já existia para o Antigo Testamento, mas a inclusão dos textos do Novo Testamento exigia uma seleção criteriosa e um trabalho meticuloso de compilação. A influência de Helena, mãe de Constantino, foi fundamental nesse processo. Convertida ao cristianismo, Helena era uma devota fervorosa e uma patrocinadora generosa da fé. Ela desempenhou um papel crucial na promoção do cristianismo e na construção de igrejas em locais sagrados. Sua peregrinação à Terra Santa e a descoberta da Vera Cruz foram eventos que não só fortaleceram sua própria fé, mas também inspiraram e motivaram Constantino a apoiar ainda mais a religião cristã. A mãe do imperador teve um impacto significativo na vida e nas decisões de Constantino. Seu fervor religioso e suas ações caritativas influenciaram o imperador a adotar políticas que favoreciam a expansão do cristianismo. Helena também estava envolvida na discussão sobre os textos bíblicos, apoiando a inclusão de livros que promoviam a ortodoxia cristã e rejeitando aqueles considerados apócrifos ou heréticos. Apesar do apoio ao cristianismo, Constantino também enfrentou desafios e controvérsias. Ele censurou alguns textos e práticas que considerava ameaçadores à unidade do império. A controvérsia ariana, por exemplo, foi um ponto de conflito significativo. Arius, um sacerdote de Alexandria, afirmava que Cristo era uma criatura criada e não coigual a Deus Pai. No concílio de Nicéia, a posição de Arius foi condenada e ele foi exilado. No entanto, suas ideias continuaram a circular e a causar divisões. Constantino teve que navegar por essas águas turbulentas, tentando equilibrar a necessidade de unidade com as diversas facções dentro do cristianismo. Outro desafio foi a questão da canonização dos textos bíblicos. Não havia um consenso claro sobre quais livros deveriam ser incluídos no Novo Testamento. O processo envolveu a análise de diversos escritos, incluindo evangelhos, epístolas e apocalipses.
Alguns livros, como os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eram amplamente aceitos, enquanto outros, como o Apocalipse de João, enfrentaram resistência. A contribuição de Helena neste processo foi essencial. Sua devoção e conhecimento das tradições cristãs a tornaram uma voz respeitada na discussão sobre a canonização. Ela apoiou a inclusão de textos que refletiam a doutrina ortodoxa e ajudou a excluir aqueles que promoviam heresias ou ensinamentos divergentes. Após a realização do Concílio de Nicéia, Constantino continuou a promover o cristianismo. Ele ordenou a construção de basílicas em locais sagrados e incentivou a disseminação das Escrituras. As 50 cópias da Bíblia encomendadas por ele ajudaram a padronizar o texto bíblico e a garantir sua preservação e disseminação em uma época em que a cópia de manuscritos era uma tarefa laboriosa e custosa. A morte de Constantino em 337 d.C. marcou o fim de uma era, mas seu legado e o de sua mãe Helena perduraram. A fundação de Constantinopla como a nova capital do império, repleta de igrejas e símbolos cristãos, solidificou a posição do cristianismo como a religião dominante no império. Helena foi canonizada como santa e é venerada tanto pela Igreja Ortodoxa Oriental quanto pela Igreja Católica Romana. A criação da Bíblia Sagrada foi um processo longo e complexo, envolvendo debates teológicos, traduções e censuras. A influência de Helena e Constantino foi crucial para a padronização das Escrituras e para a promoção do cristianismo em um império que, até então, era predominantemente pagão. Hoje, ao olharmos para trás, podemos ver que a história da criação da Bíblia é uma história de fé, poder e determinação. É uma lembrança de como indivíduos devotos e líderes visionários podem moldar o curso da história e deixar um legado duradouro. A Bíblia, como a conhecemos hoje, é o resultado de séculos de trabalho árduo, debates intensos e a fé inabalável de pessoas como Helena e Constantino. Se você ficou fascinado por essa jornada pela história da criação da Bíblia e quer saber mais sobre religiões, inscreva-se no nosso canal Acreditar na Vida, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos continuar explorando juntos as religiões que transformaram o mundo e que continuam a inspirar gerações. Até o próximo vídeo.